Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários sobre o Flamengo. Então se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo e pós-jogo do time mais amado do Brasil, o Flamengo, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like e se inscreva no nosso canal. E também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá incentivar a trazer conteúdos diários para vocês. Galera, estamos trazendo mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, do programa Linha de Passe. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Promoveu o treino aberto. 27 mil pessoas estiveram, não lotaram, porque o estádio comporta bem mais gente, mas estiveram. No estádio do Corinthians nós temos as imagens. 27 mil numa segunda-feira. Gente, é gente demais. Fez algo parecido contra o Flamengo, semifinal, e deu certo. Fez coisa parecida contra o Cruzeiro na final e não deu certo, né? Então, torcida por torcida, temos as duas maiores torcidas do país envolvidas nessa decisão, né? Não acho que é isso que vai fazer realmente a diferença. Eu acho legal muito pelo lado social, né? Porque hoje a gente está falando aqui sobre dinheiro, muita gente fica excluída dos estádios, essa é a verdade. Inclusive o Corinthians, que é um time muito popular na sua arena, tem quase sempre a ocupação máxima, mas basicamente só os torcedores, né? Gente que tem um pouquinho mais de dinheiro. Muitos corintianos, muitos flamenguistas das classes mais baixas da sociedade ficam alijados desse processo. Então, um treino aberto é uma oportunidade para muita gente que não consegue ir até Itaquera ver um jogo do Corinthians, poder acompanhar. Então, por esse lado, eu acho muito bacana. O Corinthians ainda tem isso, que veio do fim de semana em que o time não atuou, né, e brigou para não atuar porque sua torcida não estaria presente. Tem uma frase histórica do Vicente Mateus, né? Onde a fiel não estiver, o Corinthians não entrará em campo. Né? O Corinthians só entra em campo, né, quando a sua torcida puder estar presente. O Vicente Mateus, se fosse o presidente do Corinthians hoje, acho que contestaria ou brigaria com as autoridades em São Paulo para acabar com a torcida única, né? Essa briga que o Duílio agora está aparentemente levando por conta do jogo Goiás, vamos ver se ele consegue estender para São Paulo, já que as coisas estão voltando, né? Bandeiras com mastro e tal. De repente, né, isso possa ser revisto. Mas eu não acho que isso vai ser, sinceramente, cortando a bola levantada pelo Jean e empurrada pelo Birner para mim, não acho que isso vai ser decisivo. É bacana, é bonito, é louvável, a iniciativa é positiva, só que eu continuo achando o Flamengo o favorito. Eu acho, em primeiro lugar, que você coloca... Porque o ingresso do Corinthians é um ingresso não tão acessível para muita gente. E eu conheço pessoas que moram em Itaquera, por exemplo, que têm dificuldade por questão financeira de ir ao jogo. O estádio é lá. Isso permite que as pessoas tenham contato com os jogadores, tenham contato com o clube, com o local do clube que amam. Então, primeiro, só por isso já é positivo. Outra questão. Eu acho que o futebol está cada vez mais distante quando a gente fala de jogador e torcedor, né? Muita rede social, o jogador parece às vezes, dependendo, principalmente quando fica muito grande, alguém com quem as pessoas se identificam um pouco, se a gente comparar como era a identificação nos anos 80, 90, 70, daí para trás, imagino que mais ainda eu não vivi. Né? Eu sempre digo que eu imaginava, por exemplo, o Zico andando na praia, no Rio de Janeiro. Eu não imagino o Messi andando nas ruas de Buenos Aires, o Neymar andando pelo Brasil, porque viraram como se fossem Mick Jaggers, né? São pessoas muito grandes. E eu acho que quando você promove algo assim, você aproxima o jogador do torcedor. Isso é muito bom pro futebol e mais ainda pro clube que faz isso. Antes de uma decisão, perfeito. Talvez esse contato desperte alguma coisa a mais nos atletas, mas não é isso que vai mudar o resultado do jogo. Ou seja, é algo positivo, aprovo. Quero que aconteça mais vezes, inclusive acho que mais treinos deveriam ser abertos, não só esses treinos às vésperas de decisões, como era antigamente. Acho que quanto mais contato o torcedor tiver com o jogador, um contato saudável, melhor é para ambos. E, repito, aprovo tal, mas o jogo vai se decidir. É que não tem treino, né, Birner? Não tem prejuízo nisso, só pode ter ganho. Tem um grande exemplo que abrir, os caras não conseguem treinar. Não tem a gente está treino acostumado com o Mundial de Clubes. Completo, né? Aquela demonstração de amor de todo tipo, fé e tal. E o europeu sai lá de forma blasé e ganha a competição, né?
Não é aquela mobilização toda que a gente vê normalmente antes de Mundial de Clubes que vai dar o título à equipe sul-americana. Se pensar exclusivamente do ponto de vista do treino, atrapalha. Não é diferente. Mas tem um outro lado aí que eu acho que um clube também não é só... Um clube não pode ser tão gelado. Ainda mais um clube que tem raízes tão populares, né, no país todo, principalmente na região sudeste. A maior torcida da região sudeste é a torcida corintiana. Uma torcida que fez a diferença na temporada inteira, né? Porque jogar em Itaquera Exatamente. foi muito mais difícil Então, para os adversários do que jogar. Não dá para receber o Corinthians. você ficar assim, agora eu preciso, agora não preciso, agora eu vou trancar tudo. Eu acho que o jogador tem que entender isso, o treinador tem que entender isso, eu acho que eles entendem. Acho que é até algo que espanta. Duvido que essa comissão técnica tenha trabalhado num treino. Jogo, mas já mirando, né, de repente, sabe, bastidor para o segundo jogo, uma pressãozinha extra em quem vai apitar o jogo decisivo, no caso o Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro, inclusive, que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Foi a vez do Marcos Braz reclamar que o Corinthians não ter jogado contra o Goiás neste final de semana favorece o time corintiano olhando para a decisão da Copa do Brasil. O Flamengo se sente prejudicado porque o rival, em tese, agora descansa. O Flamengo teve que jogar hoje. Eu não vou falar o prejudicado, mas, por exemplo, eu vou falar dos outros. Eu vou falar do Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão disputando ali G4, G5, aquelas posições ali, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro. Então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. Mas a ordem do STJD você só tem que cumprir. Mas, mais uma vez, nem na várzea. Na várzea, qualquer campeonato aí, você, com 4 horas antes, você sabe se vai ter ou não, se está tendo problema ou não no local, se está chovendo ou não. Mas, enfim, deixa para lá. Você ri, e é verdade. Ele tá ali, tendo uma conversa aqui fora. Não, mas é verdade. Ele fala ali dos outros times e tal, ele não tá nem aí pros outros times. Ele tá achando que o Corinthians está descansado, mais descansado para enfrentar o time dele. O Corinthians não jogaria com seus principais atletas, mas é óbvio que o ideal é não jogar antes de uma partida decisiva, no meio de semana, etc. O Flamengo também poupou quase todos os seus jogadores, ou o Santos. Só o goleiro, aliás, foi essencial para o Flamengo ganhar o jogo. Mas a gente vai entrar de novo no que é o futebol brasileiro. Não deveria ser necessário isso. Não deveria ser necessário o jogo de bastidores. Mas o histórico do futebol brasileiro, e é um histórico muito antigo, muito antes de nós estarmos vivos, criou uma situação de que campeonatos são ganhos nos bastidores. Eu acho que muitos, tempos atrás, foram. Eu não acho que é o caso desse. Eu não vejo direcionamento de arbitragem, nós temos problemas técnicos de arbitragem, mas hoje em dia se criou um outro fenômeno que é a discussão intensa de lances simples de serem interpretados, por exemplo. Porque não há critério de arbitragem, podia-se marcar o pênalti do Corinthians. Foi pênalti? Não, não foi pênalti. Mas aqui já se marcou o pênalti igual algumas vezes, então o Corinthians tem o direito de reclamar. E aí se repete, e isso fica grande. Completa o pacote, a explicação aí totalmente errada do VAR, do porquê de não ter sido marcado o pênalti, que é o que na verdade apimenta uma discussão que num outro local, sem a nossa cultura de desconfiança, nem existiria. Mas nós estamos no Brasil. E no Brasil, por exemplo, aí é o que eu sempre gosto de dizer, qualquer lugar do mundo, a Copa do país vai ser menor, por exemplo, do que uma Copa Sul-Americana seria aqui. A Argentina, a Copa da Argentina é menor do que a Copa Sul-Americana e assim nos outros países. Aqui não, aqui a Copa do Brasil é maior. Então a gente tem que falar da realidade que é o nosso contexto. E a realidade é que o dirigente, ele alimenta e vive daquilo que é o futebol brasileiro. E no futebol brasileiro, o dirigente, infelizmente, eu não gosto, mas é assim. É por isso que eu não quero, um dos motivos que me faz não querer ser dirigente, porque se fosse dirigente eu teria que fazer como o dirigente faz, jogar esse jogo. E o Marcos Braz faz o jogo. O Marcos Braz está preocupado se vai prejudicar os outros times do Campeonato Brasileiro. Se você não está, o Marcos Braz está preocupado com o Flamengo. E assim é cada dirigente de clube no seu clube. Eles raramente, a não ser alguma exceção, se preocupam com o que acontece no futebol brasileiro. E nesse caso, como eu não posso viver no mundo de poliana e preciso entender a situação da pessoa que eu vou fazer a crítica, no caso o Marcos Braz, eu entendo a crítica. Ele está jogando o jogo de bastidores, como o Corinthians está jogando o jogo de bastidores, assim é o futebol brasileiro, e vamos ver o que acontece em campo. Rezo por uma boa arbitragem. Eu vou dividir essa responsabilidade com a nossa categoria, com a imprensa. Porque o Marcos Braz não foi reclamar
por vontade própria. Ele foi perguntado, foi indagado sobre o tema. O Flamengo está sendo prejudicado? Então nós da imprensa também gostamos. Tradicionalmente no Brasil, a gente às vezes tem uma tendência de separar a imprensa de todo o processo, né? Somos os paladinos da justiça. Só e acho que fazer um conceito de imprensa está ficando cada vez mais amplo. Mais amplo, então, mas o Marcos Braz é esperto, é muito inteligente, ele aproveita. É o nosso Pedro. Então, o que eu estou querendo dizer só é o seguinte... Influencers, imprensa e quem porque tá a gente tem muitas perguntas que são feitas. E eu, sinceramente, acho que essa pergunta ela pode ser feita, porque é uma pergunta que o Flamengo está sendo prejudicado, aí ele tem que responder. Isso. E aí ele não pode fugir do tema. Não é questão ele que está procurando e cavando para falar. Eu acho e sinto, o Marcos Braz está muito mais, digamos assim, atacado, se sentindo lesado, por conta da insistência da reclamação corintiana do pênalti. De condicionar a arbitragem. É uma tradição, é uma coisa histórica de tentar condicionar a arbitragem para o jogo. Ele vai jogar o jogo também. Ele não está muito preocupado. O mal preocupado deveria ser o Goiás, né? Porque o Goiás, que era o mandante, organizou, tem toda uma questão de logística agora para resolver e enfrentaria um Corinthians reserva. E eu não vou criticar o Duílio por ter feito a briga que fez pela torcida do Corinthians. Ele está certo também. Ele tá foi, certo. Lógico, foi conveniente, mas ele tá certo. Vamos ver se ele em São Paulo ele vai brigar para acabar com a torcida única também. Se ele vai manter essa coerência de dizer que o Corinthians só joga agora quando a torcida dele estiver presente. Sendo que ele não está presente no Morumbi, no Allianz Parque e na Vila Belmiro, né? Isso. Bom, mas resumindo, então, o Marcos Braz, eu acho que é um cara inteligente. Ele falou depois, o Flamengo não vai perder fora de campo. Fora de campo não vão ganhar. Para alimentar e corroborar a experiência dele de longa data de que, olha, essa falação, né, toda essa construção que está sendo tratada, que é tão típica daqui, só que na verdade a gente sabe, né? Quem vai ser campeão dentro de campo mesmo. Eu não acredito que vai ter nenhuma orquestração nem para Corinthians, nem para Flamengo. Vai ganhar o melhor time e a tendência é que seja o Flamengo. Eu só acho assim, aí vou analisar a fala do Marcos Braz e não o que ele está pensando, porque eu concordo com tudo que o Birner falou em relação ao que ele pensa, o que ele acha sobre o futebol, a preocupação dele. E os outros dirigentes também, não é só ele. Os outros também. Agora, de um lado, o que ele falou, ele tem toda a razão, nem na várzea, né? Nem na várzea é demais que você tenha o jogo anulado, o jogo cancelado, com torcedores, inclusive do Corinthians, já no meio da estrada, a caminho, né, de Goiânia para assistir, com o time tendo viajado. Então, eu nem acho que essa palavra que o Bineiro usou foi conveniente. Aí, para mim, entra na segunda parte. Então, assim, primeira parte é um absurdo, não poderia acontecer, é inacreditável como a gente vai cada vez mais normalizando esse tipo de bizarrice no futebol brasileiro. Porque, enfim, não é nem cada vez mais, porque isso acontece já há muito tempo. A segunda parte de ser conveniente para o Corinthians, de ser uma vantagem, isso, sinceramente, eu não vejo nenhuma vantagem nesse aspecto, porque, primeiro, o time titular todo ficou em São Paulo, nem sequer viajou. Segundo, mas os caras acabaram não jogando, são bons, eles vão ser descansados. Olha, eu não sei se de repente para o Vitor Pereira não era melhor o Maicon jogar uns minutinhos ali, participar do jogo 30 minutos para ele sentir... No caso dele, sim. Né? O próprio Ramiro, quer dizer, que não é um cara que vem jogando o tempo todo, que são jogadores que podem ser úteis na partida. Então, essa coisa deles terem viajado, o não jogar, em se tratando de reservas, eu não acho que você tenha uma grande vantagem. Aliás, eu não vejo nenhuma vantagem nesse aspecto. Então, acho que entra muito no que o Birner falou. No fim, não é nem que... Também não acho que o Braz acredite muito que o Corinthians tem uma vantagem por conta disso. Talvez esteja irritado com a reclamação insistente na tal da penalidade, e a minha opinião eu já dei. Aí, torcedor do Corinthians que fica bravo, eu acho que é o tipo de lance que a gente só reclama no Brasil, porque de fato já se marcou e se marca muito esse tipo de pênalti, mas esse é o único argumento para fazer desse lance o absurdo que estão tentando fazer. O que vai ter influência, o que vai pesar, o que não vai pesar, né, das reclamações, não sei. A gente vai ver no Maracanã. Tomara que nada tenha influência e que quem jogar melhor na quarta-feira vença o jogo e seja campeão. Paulo, que tipo de jogo você imagina que teremos no Maracanã? Parecido com o que foi aqui, na Neoquímica Arena? Eu imagino esse jogo, que é o Flamengo determinando o que o Corinthians vai fazer. Aqui foi o Flamengo que determinou. O Corinthians foi muito retrancado, mas desculpa, o Flamengo não deixou o Corinthians. O Flamengo é que
ali comandou o jogo e o Corinthians teve dificuldade. O Corinthians não conseguiu se impor. Falou assim, eu vou jogar esse jogo aqui, vamos ver como é que vai ser para o Flamengo. O Flamengo é que dentro de campo, para mim, tomou as rédeas e determinou uma série de coisas no jogo. Não o Corinthians não tenha criado chances até para ganhar, mas o Flamengo botou o Cássio para trabalhar e trabalhou bem o Cássio. Então, não vejo o Flamengo permitindo ao Corinthians algum tipo de vantagem. Até porque, tá bom, o Flamengo ganhou aqui 1-0. Você pode até jogar estrategicamente com essa vantagem. Também não acreditaria que o Flamengo iria fazer isso. Mas no 0-0, você elimina esse jogo, não tem gol qualificado, 0-0 é pênalti, não tem 0-0, 1-1, 2-2, da Corinthians, não vai dar. Então, elimina o jogo da ida e é uma final na casa do adversário. É o que se tornou a final da Copa do Brasil. Ora, eu vejo isso, o Flamengo tentando se impor tecnicamente e ele conseguiu se impor tecnicamente falando. Aí, com essa imposição técnica, vem uma série de outras coisas. Vem a tática, que facilita o desenvolvimento tático do time. Entendeu que o Flamengo já jogou mais e o Corinthians já jogou menos. Então... se for pegar a mata-mata da Copa do Brasil, a diferença A distância aumentou ou diminuiu? Então, é uma boa pergunta. Mas assim... O Flamengo ainda, para mim, continua com o maior percentual que eu dava antes de começar a final. Agora ele estava viajando, quando a gente passou 2 semanas discutindo. A distância aumentou ou diminuiu em relação à Libertadores? É por isso mesmo que a gente está ironizando. A quantidade de tempo que nós respondemos isso, você tem até 00:30 para falar. Não, eu tenho uma curiosidade contigo. A gente sabe que o Flamengo com a bola vai muito bem, sem a bola tem alguma vulnerabilidade, até pelo jeito que joga, né? Eu já falei do losango aqui, dos 3 jogadores ali, dá para balançar, usar um pouco mais os lados do campo quando você recupera a bola. Tecnicamente, o Flamengo com a bola, obviamente, o sistema é muito funcional, sem a bola ele tem algumas lacunas. Você acha, 2 coisas, você acha que o Vitor Pereira repete a formação, não vai, por exemplo, com o Gustavo por um dos lados para tentar explorar isso um pouco mais? E outra coisa, o João Gomes, para mim, é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. Marcação, construção, provavelmente deve usar, acho que vai usar o Vidal no lugar. Muda o jeito do Flamengo jogar? Muda alguma coisa? Acho que não muda muito não, Birner. Sim, hoje a preferência é ter o João Gomes. Impressionante. Acho que fantástico como ele reagiu à chegada do Vidal. O jogador poderia ficar batido e facilitar a chegada do medalhão e ganhar a posição titular. Ele é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. Ele jogou mais. Não, ele passou até a jogar mais. Depois, aqui não. Foi fantástico. A reação dele foi fantástica. Faz falta? Faz. O Flamengo tem um time titular. Qualquer jogador que não estiver em campo hoje é um problema para o Dorival. O Corinthians tem essa vaga que está sempre aberta, que é a vaga do lado direito. E, ultimamente, Adson ou é o Gustavo Silva. Ou é Adson ou Gustavo Silva. Acho que o jogo pede mais o Gustavo Silva é o beirada, o agudo, profundo. E aí é bom só ressaltar, Calçade, que o Gustavo viajou, o Gustavo jogaria contra o Goiás. Isso significa que ele não vai ser o titular no Maracanã? Não significa, mas eu acho que é um bom indício a partir do momento que todos os caras ficaram e o Gustavo viajou e seria provavelmente titular, me parece que... eu acho que ele vai repetir. Vitor Pereira acho que vai repetir. A surpresa seria sair com o Ramiro. O Adson é mais consistente na marcação, né? Ele não fez. O Adson, e o Adson o Adson vai para dentro e o Gustavo Silva vai por fora. Por isso que eu perguntei do Vidal. Com a bola. Porque para dentro com o Vidal... Mas eu não sei... O Ramiro não vai, né? Eu não sou fã do Ramiro. Não, mas ele não... ele não vai para o fundo. Ele não vai para o fundo, mas ele marca no meio. E aí não sobrecarrega o Renato Augusto. Porque o Renato, segundo tempo, é pesado para ele. Então, o que o Vitor está imaginando? Seria novidade. Ele não fez isso ainda. Não é dos jogos que a gente assistiu, você não encontra isso. Esse homem do meio de campo, pelo lado, ali é Gustavo, era Mantuan, foi embora, aí é Adson, ou é Gustavo. O Adson tem facilidade de vir para dentro. Por dentro você sempre encontra ali Felipe Luiz. Não sei se isso move a escolha do português. Taticamente não se justificaria uma mudança. Agora,
tecnicamente, olhando para o que foi o primeiro jogo, eu achei que o Adson não foi bem. Não foi bem. Então, ele poderia, já que... Mas sem a bola foi bem. Você tem Foi bem com a razão, bola. existe sempre uma dúvida por ali, e ele poderia até... Se ele achar que vai ser Mas eu acuado também concordo, novamente, acho que não vai, talvez ele vá, pô, eu prefiro o Gustavo então, porque pelo menos eu tenho uma saída que é um foguetinho. Ainda mais porque talvez o foguetinho seja mais necessário no Maracanã, né? Vai depender um pouco da postura do O time time. deve jogar do O outro Flamengo lado, vai pra talvez, cima, no com segundo tempo, porque é o certeza. Cebolinha. Porque o Cebolinha é o reserva do Flamengo que deve estar pronto para entrar, para fazer a fumaça. Não como titular. Não como titular. Também, não como titular, também. não, mas ele... Eu acho que é o mesmo caso do Corinthians, né? Em caso de necessidade, certamente, tá empatando, tá indo para os pênaltis, o Cebolinha é um cara que pode fazer diferença. O Vidal não tem hoje a pegada do João Gomes. Hoje o João Isso, Gomes é um jogador por de isso meio campo que perguntei. tem uma pegada. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. E esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly React. Peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações.